Fábio Costa, bem-vindos a mais um TBT da televisão aqui do Observatório da Televisão. Deixo desde já o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. E se inscrevendo você fica por dentro de todas as novidades que nós trazemos aqui para você, eu e os meus amigos do Observatório da Televisão, certo? Nesta semana, sexta-feira, 8 de março, portanto amanhã, se viva estivesse, a rainha da televisão brasileira, podemos dizer isso sem nenhum exagero, né? Sem nenhum favor, Hebe Camargo completaria 90 anos de vida. Né? Ela nasceu na cidade de Taubaté, que é aqui pertinho de São Paulo, no dia 8 de março de 1929 e morreu no finalzinho de setembro de 2012. Né? Após complicações, teve um câncer e tal, quando ela estava voltando para o SBT, de onde ela havia saído pouco tempo antes e iniciado uma temporada na Rede TV. Não é? Então, em nome dessa data tão especial, 90 anos de Hebe, caso ela viva estivesse, né? E 90 anos do seu nascimento, que nós merecidamente celebramos, o TBT da televisão dessa semana gira em torno da carreira grandiosa, vitoriosa da Hebe, com alguns percalços, algumas curiosidades sobre ela que talvez pouca gente saiba, já que, como apresentadora, como a rainha do sofá que recebia gregos e troianos, era muito democrático, cantores de todos os gêneros, políticos, artistas, pintores, atores, enfim, o programa da Hebe se tornou um grande símbolo da democratização daquele espaço e das vozes que ali se sentavam junto com ela, ali, essas figuras tão marcantes para que debatessem, discorressem sobre os seus assuntos. E essa carreira, com alguns pequenos contratempos, nós vamos relembrar aqui hoje, né? Desde a juventude, quando tinha 15, 16 anos de idade, começou a cantar na Rádio Tupi, e teve durante algum tempo uma dupla com uma irmã dela chamada Estela, essa dupla era Rosalinda e Flores Bela. A Hebe, muito bonita, com talento vocal, cantando muito bem, músicas de variados gêneros também, ela acabou chegando à posição de ser convidada para ser apresentadora, lançada como apresentadora na televisão e, curiosamente, não na TV Tupi, onde ela se apresentava, inclusive desde a sua estreia. E por pouco não foi ela quem cantou na estreia, né? No primeiro dia de transmissões da TV. Essa é uma história folclórica, até muito conhecida, né? Que Hebe foi escalada para cantar no primeiro dia da televisão no Brasil, mas quem acabou cantando no lugar dela o hino da TV, composto por um poeta, né, Guilherme de Almeida, foi Lolita Rodrigues, uma grande amiga dela, né? As três amigas inseparáveis, Hebe, Naira e Lolita. Infelizmente, hoje só a Lolita está viva, né? Ela mora na Paraíba, se eu não me engano, hoje, com sua filha Silvia, né? Se a dona Lolita nos assistir, alguém que a conheça, for próximo dela, um beijo para ela. Nós todos que assistimos televisão sentimos muita falta de figuras como ela, que ajudaram a construir esse veículo aqui no Brasil, não é verdade? Ela está aposentada, merecidamente, depois de muitos anos de trabalho, mas não deixa de fazer falta em todos nós que a conhecemos, né? Para mim, carinhosamente, a dona Aldonza, muito carinhosamente, dona Aldonza do Sassaricando, né? Mas, voltando, a Hebe foi lançada como apresentadora de TV, já gravando discos, uma carreira como cantora. Ela foi lançada como apresentadora na TV Paulista, que era uma concorrente aqui da TV Tupi, né? E a ideia de lançá-la como apresentadora foi de um colega dela, desses primórdios da televisão brasileira, que também trabalhava no corpo diretivo, Walter Forster. Walter Forster, que para quem não sabe ou não lembra, foi um grande galã, né, de rádio e de televisão e foi o autor e protagonista da primeira novela da televisão brasileira exibida no final de 1951, chamada Sua Vida Me Pertence. Foi o Walter Forster quem lançou a Hebe como apresentadora, fazendo um programa intitulado O Mundo é das Mulheres. Esse programa era apresentado, além da Hebe, também por Heloísa Mafalda, Yara Lins, Cacilda Lanuza, né? Ela tinha colegas que, junto com ela, entrevistavam figuras de destaque, também intelectuais, políticos, artistas, e sempre encerravam os debates, podemos dizer assim, com a pergunta: o mundo é das mulheres? Essa é uma discussão que hoje em dia tem ganhado cada vez mais força, né? Mas já naquela época se falava na importância do reconhecimento da figura da mulher para a sociedade, né? E com bastante sucesso, apresentando não só o Mundo das Mulheres, como também outras atrações, programas musicais e de calouros, se apresentando como cantora, que ela não deixou de ser, né?
Hebe depois foi cumprir uma temporada no Rio de Janeiro, em algumas emissoras, inicialmente na TV Continental, apresentando um programa que também levava o nome de um dos seus discos lançado na época. No embalo desse programa, Hebe comanda o espetáculo, né? E depois uma série de outros programas, se eu não me engano 30 ou 28, na TV Rio, nesse princípio da década de 60. Após isso, veio o casamento com o seu primeiro marido, Décio Capuano, e o nascimento do seu filho Marcelo. Nessa época, começo dos anos 60, primeira metade dos anos 60, a Hebe então se afastou da TV para se dedicar a essa vida de esposa e mãe. E falava-se até que na época ela não voltaria ao showbiz, né? Não voltaria aos auditórios, aos estúdios, mas voltou, dessa vez na TV Record, em 1966, e iniciou na TV Record uma temporada de muito sucesso que a consagrou até 1974. Né? Essa época de Hebe Camargo na TV Record, aos domingos à noite, no horário que hoje é ocupado por Silvio Santos, pelo Fantástico, né? Pelo Encrenca na Rede TV, esse auge da Hebe até aquela época tinha muitas características interessantes, inclusive algumas gafes que hoje são atribuídas a ela, mas que ela jamais cometeu. Por exemplo, as pessoas dizem hoje em dia, nessa boataria que circunda a fake news da história da TV, que Hebe teria perguntado ao astronauta Neil Armstrong se na Lua tinha luar. Né? Neil Armstrong visitou a Lua, foi o homem que botou o pé na Lua pela primeira vez em 1969. Hebe jamais perguntou a ele se a Lua tinha luar, porque ela não era burra. Né? Assim como também circula a história de que Hebe teria perguntado ao Dr. Christian Barnard, que foi um pioneiro no transplante de coração, se uma pessoa transplantada herdava também os sentimentos, as relações de afetividade daquele que morreu e cedeu o coração a ela. Hebe nunca fez isso, mas essas histórias foram se cristalizando ao longo do tempo em virtude de um grande preconceito que houve, embora com o passar dos anos em menor grau, em relação a Hebe. Hebe era vista pela inteligência, pela intelectualidade, como uma figura de pouca instrução, de pouco traquejo, que cometia gafes a rodo e que por isso não merecia até o posto que ela ocupava na TV brasileira, de muito prestígio, né? Todo mundo que tinha algum destaque, alguma relevância, queria se sentar no sofá da Hebe. E esse auge ocorreu nessa fase que ela viveu na TV Record, junto com outros programas de auditório muito fortes. Havia o Fino da Bossa, com Jair Rodrigues e Elis Regina, havia o Sambão, de Elisete Cardoso, né? A Jovem Guarda, com Roberto Erasmo Vanderléia, nas tardes de domingo, pouco antes do programa da própria Hebe, e por aí vai. Mas, ao longo do tempo, graças a ingerências externas ao programa, o programa foi se enfraquecendo. E por quê? Porque, na virada para os anos 70, as transmissões de programas começaram a ser unificadas, graças à tecnologia do uso de satélites. Então, ao longo da semana, programas que eram gravados, como os capítulos de novelas e os próprios shows de humor e de auditório com apresentações musicais, eles eram transmitidos para todas as afiliadas, todas as emissoras parceiras do mesmo grupo, para serem transmitidos ao público na mesma hora, no mesmo dia, ao mesmo tempo, como se fosse em rede, que era algo que ainda não acontecia na época, salvo raras exceções, como a Copa do Mundo, o Jornal Nacional, que já era transmitido em cadeia, etc. Então, a Record, que era a emissora onde a Hebe estava, ficou um pouco para trás nessa coisa de evolução da transmissão e da recepção dos programas. Enquanto grandes concorrentes de Hebe no quesito linha de show, como Chacrinha e Flávio Cavalcante, tinham seus programas exibidos para todo o Brasil ao mesmo tempo, a Hebe foi se restringindo a um fenômeno mais paulista do que nacional, até porque a Record não era uma emissora de âmbito nacional como a Tupi, por exemplo, e a Globo. Assim, o programa entrou numa fase de dificuldades, inclusive internas, já que ele passou a disputar convidados e o próprio prestígio dentro da casa com uma novidade, que era o programa de EAD com Cidinha Campos. Cidinha, que até pouco tempo antes era parte do programa de Hebe, né? Tinha intervenções no programa de Hebe. E com isso, Hebe acabou saindo da TV Record em 1973, 74. Logo em seguida, ela, enfim, foi apresentadora na emissora pioneira, da qual ela, inclusive, chegou até a carregar caixas no Porto de Santos
para trazer para São Paulo para ser instalada, a TV Tupi. Durante um ano, entre 1974 e 1975, a Hebe apresentou o seu programa na Tupi sob o patrocínio de Erontex, como existem vídeos que registram isso, Hebe, um presente de Erontex. E ela detestou essa experiência. Por quê? Porque ela não era tratada pela casa com o respeito até que ela merecia, especialmente por um membro da equipe do qual ela se queixou, né? Que foi um diretor e produtor bastante reconhecido na história da nossa televisão, inclusive, o Wilton Franco, que já é falecido. O Wilton Franco, para quem não sabe ou não se recorda, foi apresentador do programa Essa Gente Inocente, na TV Tupi, nos anos 70, que fomentou filhotes posteriores, né, no SBT, Pequenos Brilhantes, e na Globo, Gente Inocente, a mesma fórmula, né? Crianças fazendo e dizendo coisas muito impressionantes para a sua idade, né? E demonstrando também os seus talentos. Foi diretor do programa dos Trapalhões, inclusive na TV Globo, entre muitos outros trabalhos, além do Povo na TV, no SBT, que ele apresentava e dirigia, né? O Wilton Franco não era uma pessoa assim de bom trato com Hebe. E eles tiveram dificuldades em relacionamento. Inclusive, Hebe se ressentiu muito de um comentário que ele fez e que ela pôde ouvir no ponto eletrônico acerca da sua capacidade vocal para cantar, num dos seus números em que ela cantava abrindo um dos programas. Então ela ficou muito ressentida. Ao final do contrato, que ela cumpriu com muito profissionalismo, não quis renová-lo, nunca mais trabalhou com o Wilton Franco, né? A gente compreende o porquê, né? E depois dessa fase na TV Tupi, Hebe passou a dedicar-se apenas a um programa de rádio que ela apresentava de manhã na Rádio Mulher, se eu não estou errado, das 9 às 11 da manhã. Essa fase é muito importante, porque a Hebe se recicla, graças a essa ausência da televisão, não só porque ela está fora da TV e apenas no rádio, mas porque no rádio ela passa a apresentar o seu programa comunicando-se diretamente com o público sem o intermédio de grandes roteiros e de uma coisa predisposta, pré-determinada que ela tivesse que seguir muito rigidamente. E essa foi a grande marca da Hebe, não é? A espontaneidade, a irreverência, aquela pessoa que fazia as perguntas que nós em casa gostaríamos de poder fazer para aquelas pessoas que estavam lá com ela, caso nós tivéssemos a oportunidade, né? No final de 1979, apesar de algumas entrevistas em que ela dizia que a TV não lhe fazia falta e que ela não tinha vontade de voltar tão cedo, ela acabou voltando, dessa vez na TV Bandeirantes, no domingo à noite, com um patrocinador que cobria os gastos do programa, etc., tudo num estilo que remetia aos primeiros tempos da nossa TV, quando a emissora era muito refém dos patrocinadores, mais do que na relação que nós estamos acostumados a encarar, com eles pagando as cotas de comerciais dos intervalos, né? Hebe voltou no domingo à noite, um programa ali oscilando entre coisa de 8% a 10% de audiência, que para a Band na ocasião era muito bom, mas depois dos primeiros meses começou também a ter problemas nessa relação entre Hebe e Bandeirantes, graças ao diretor contratado pela emissora, Walter Clark. Walter Clark, também na linha para quem não sabe ou não se lembra, foi um dos grandes responsáveis pelo estabelecimento da TV Globo como líder de audiência na década de 70 e saiu de lá em 1977. Né? Foi Walter Clark quem implementou um sistema calcado em novelas na TV Globo e também a forma de se vender os espaços comerciais na emissora, entre muitas outras práticas que são adotadas com pequenas variações ou mesmo nenhuma até hoje. Walter Clark foi contratado pela família Saad para melhorar os resultados de audiência da Bandeirantes. E ele não gostou do que a emissora tinha naquele momento, assim, ou não gostava do dia em que os programas eram exibidos, etc. Ele queria tornar a Bandeirantes, mal comparando, uma nova Globo, uma emissora de expressividade nacional com os seus valores possíveis ali, os seus talentos, as suas possibilidades. Então, ele tinha a ideia de tirar Hebe do domingo à noite, dar esse espaço para a Chacrinha, que estava na emissora a essa altura, e transformar Hebe numa espécie de Marília Gabriela da casa, fazendo um programa dirigido ao público feminino nas manhãs da Bandeirantes, como havia o programa da Hebe na rádio, né? Que era nessa faixa de horário. Hebe não gostou.
Não tanto pela proposta, nem pelo horário, nem por questões como essa, mas porque ela absolutamente não foi consultada sobre nada disso. Nem sobre o final do programa que ela já fazia, nem sobre o outro que ela poderia fazer, enfim. Não foi tratada como ela esperou e acreditou que poderia e deveria. Então isso resultou na saída de Hebe. O programa saiu do ar, Walter Clark passou lá cerca de um ano, não atingiu os resultados que a emissora queria e saiu. Com a saída dele, Hebe voltou para a Bandeirantes e cumpriu mais uma temporada de 4 anos. Né? Às vezes os programas eram gravados, às vezes ao vivo, né? Há registros no YouTube de programas da Hebe em que ela termina bastante a contragosto para ceder o horário a transmissões esportivas, por exemplo, né? E coisas como essa, dificuldades de produção, de trazer determinados convidados e o horário do programa flutuar um pouco graças a esportes e outras coisas, foram fazendo com que ela se desagradasse e criando um terreno para que ela, enfim, trocasse de canal mais uma vez. Né? Na pausa que ela fez de um ano entre 81 e 82, por pouco, e muita gente não sabe disso, ela não foi para a TV Globo. Por quê? Trazendo Chacrinha de volta, a Globo também desejou ter Hebe no sábado à tarde, antes dele, fazendo ali uma dobradinha que seria imbatível até, né? Mas Hebe não concordou com o horário, eles acabaram não se acertando e desde então, né, até a morte dela, 30 anos depois, em 2012, não se falou mais nisso. Em 1986, Hebe estreou no SBT, onde ela ficaria durante 25 anos, né? Até 2010, né? E evoluiu a sua forma de apresentar o programa com muita espontaneidade, sendo ela mesma, criticando a classe política sempre que possível, sempre que ela achasse cabível, e isso inclusive gerou muitos problemas ao longo desses mais de 20 anos de Hebe no SBT, não é? Porque os congressistas, os deputados, se sentiam muito ofendidos, ultrajados pelas coisas que ela dizia, e não era nada do que a gente, o público, também não pensasse, né? Depois desses 20 e tantos anos de SBT, consagrada como a rainha da televisão brasileira, né? E inclusive tendo apresentado o seu programa em muitos dias e horários, até no domingo, o programa Hebe já fez parte do programa Silvio Santos por um curto período, né? Hebe acabou saindo da emissora, onde ela representava uma grande figura também de madrinha do Teleton, né? Desde o seu princípio, no final dos anos 90. Continuou participando do Teleton, embora não sendo mais contratada do SBT, e foi para a Rede TV. A Rede TV contratou a Hebe, pagando a ela o salário que ela pedia, dando a ela possibilidades e prometendo coisas que ela achava que naquele momento não tinha mais no SBT. Mas revelou-se uma experiência da qual também ela acabou depois, eu não digo que se arrependendo, mas ela resolveu voltar para o SBT. E nesse meio tempo também é muito importante a gente lembrar que entre os últimos anos de SBT e a temporada dela na Rede TV foram aparecendo os seus problemas de saúde, né? Então ela acabou também se ressentindo um pouco disso na sua necessidade de conduzir o programa, né? Já que você está doente e transparecer vitalidade, felicidade, força e alegria quando você está doente passando por tratamento é muito complicado, né? Tenha você a idade que tiver. Então, ironicamente, na semana em que ela celebrava sua volta para o SBT, as dificuldades do estado de saúde dela, infelizmente, a levaram de nós, né? A carreira de Hebe é uma carreira vitoriosa, não só por ter sido longeva, não só por ela ser essa grande referência para muitas apresentadoras que vieram depois, né? Assim como nós procuramos entre as atrizes a nova namoradinha do Brasil, entre os cantores o novo Roberto Carlos, entre as apresentadoras se busca a nova Hebe Camargo. E se buscará por muitos anos ainda, porque outra Hebe Camargo não haverá nunca, né? Hebe era resultado da sua experiência de vida, do contexto em que ela viveu, da relação entre as emissoras, dos apresentadores com o seu público e, claro, de uma somatória de carisma, talento, poder de sedução que poucas pessoas têm, né? Isso era natural dela, era próprio, intrínseco à figura dela, e é por isso que tantas gerações de telespectadores se embeveceram, se envolveram com o programa da Hebe, tivesse ele o nome que tivesse, fosse ao ar no dia que fosse, no horário que fosse, né? Hebe fez escola na nossa televisão, o lugar dela continua vago, ela faz muita falta, e a gente espera que programas como o dela, que exponham
os artistas, os músicos, os cantores e conversem com liberdade, sem amarras e tal, para que as pessoas possam ser elas mesmas, sempre tenham vez na televisão, que fica, de tempos em tempos, cada vez mais refém de necessidades de audiência, sem pensar que para ter essa audiência é necessário também atrair e agradar a gente, que é quem ela quer que veja, né? Na semana que vem nós estamos de volta. Mais uma vez eu te agradeço por nos assistir aqui. Inscreva-se no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. Um abraço. Tchau.